E aí, concurseiros, beleza? Hoje eu vim aqui passar uma dica de análise combinatória para vocês. E para quem não sabe nem o que é análise combinatória, muita gente não sabe nem do que se trata, é aquela parte da matéria que a gente trata de permutação, arranjo, combinação. E a dica que eu vim passar aqui hoje é para diferenciar, num exemplo, arranjo de combinação. Muita gente tem dificuldade nesse, é muito parecido arranjo de combinação, muda um detalhe que é muito idiota mesmo, muito idiota. É só você associar com coisas do dia a dia que você vai ver que tudo em raciocínio lógico é bem idiota mesmo. Então vamos passar aqui um exemplo. Vamos supor que a gente tenha 6 pessoas. Então bora lá, 6 pessoas. E você tem que se imaginar dentro do problema. Sempre faz isso que sempre vai dar certo. Então, nessas 6 pessoas, você está aqui no meio. Você, uma pessoa A, uma pessoa B, uma pessoa C, D e E, por exemplo. Então eu tenho 6 pessoas disponíveis e eu quero montar uma equipe com 3 pessoas. Beleza? A equipe vai ter 3 pessoas, ou seja, 3 espaços. Pense nisso aqui, sempre uma coisa do dia a dia. Então são 3 cadeiras que vão ser ocupadas. A primeira cadeira eu vou definir uma função para ela, vai ser a cadeira de delegado. A segunda cadeira vai ser uma cadeira de agente. E a terceira cadeira vai ser uma cadeira de orelha seca, de estagiário. Estagiário, beleza. Eu quero saber quantos grupos diferentes eu posso montar com uma equipe de 3 pessoas, né, a partir das 6 que eu tenho disponíveis. Aí você tem que pensar o seguinte: a diferença de arranjo e de combinação é você saber quando a ordem do grupo importa e quando a ordem não importa. Sempre pense em coisas do dia a dia, igual aqui, por exemplo. Você está no meio dessas 6 pessoas. Se eu falar que eu coloquei você aqui, tipo, na cadeira do delegado, a pessoa A na cadeira do agente e a pessoa B na cadeira do estagiário, se eu virar para você e falar o seguinte: olha, a ordem desse grupo não importa não, tanto faz onde vocês estão sentados, pode mudar aí. Ou seja, se eu pegar e fazer isso aqui, essa aqui continua sendo a cadeira do delegado, do agente e do estagiário. Se eu pegar e tirar você daqui, da do delegado, e botar aqui, botar a pessoa A no seu lugar e a pessoa B aqui, teve uma diferença ou não teve? Você saiu de delegado, virou estagiário, virou orelha seca. Vai só receber ordem e receber culpa de tudo que acontece. Ou seja, esse grupo aqui não é o mesmo desse. Sempre se coloca no lugar do exercício. Se você vê tipo, putz, mudei de lugar e me lasquei, então a ordem importa. Se a ordem importa, isso aqui é arranjo. Sempre. E para calcular isso, como calcula isso? O cálculo ainda é mais besta do que a análise. Vamos lá. A gente tem 3 lugares. Beleza. Quantas pessoas disponíveis eu tenho para colocar nesse lugar do delegado? Não é quantas pessoas cabem na cadeira, quantas pessoas eu posso escolher. Eu tenho 6 pessoas para escolher. Então beleza. Se eu já escolhi uma pessoa, por exemplo, se eu escolher a pessoa D para ser delegado, ela já está na cadeira dela. Então quando eu for ver quantas pessoas tem disponíveis para a cadeira de agente, eu já não vou mais contar com ela, porque ela já está sentada. Então das 6 pessoas agora eu só tenho 5. Supondo que eu botei o B no agente, por exemplo, sobrou 4. A única coisa que a gente tem que fazer é multiplicar. 6 vezes 5, 30. Vezes 4, dá 120. Beleza? Então, próximo exemplo aqui. O mesmo esquema. Tenho 6 pessoas, equipe de 3. Agora eu não defini a função de nenhum. 3 pessoas quaisquer nas equipes. Beleza? Agora, se eu falar para você que eu te coloquei aqui nesse lugar, nessa cadeira aqui, coloquei a pessoa A aqui e a pessoa B nessa outra cadeira,
Se eu falar pra você, tipo, não, muda de cadeira aí, vocês aí, pra ver o que acontece, e você mudar com a pessoa B de novo, igual no caso anterior, você estava aqui, agora você vem pra cá. E a pessoa B veio pro seu lugar. E a pessoa A ficou quieta lá. Beleza. Aqui, você mudando de lugar, você não vai sair de um cargo bom e virar orelha seca. Você está tipo, com pessoas do mesmo nível que você. É o mesmo grupo, tipo, todo mundo com o mesmo salário, por exemplo, com o mesmo cargo, tudo igual. Se você mudar de lugar, não muda nada na sua vida. Sempre se coloca no lugar do exercício. Se você mudou de lugar e não mudou nada na sua vida, você tem combinação. Essa que é a diferença de arranjo e combinação. Se mudou alguma coisa na sua vida, é arranjo. A ordem vai importar, é arranjo. Se a ordem das pessoas que estão sentadas aqui não importar, é combinação. E agora, como resolve combinação? Fazendo o cálculo. A gente tem 3 lugares, de novo. Mesmo esquema. Para o primeiro lugar, eu tenho 6 pessoas disponíveis para ocupar ele. Então, botei 6. Se eu usar qualquer um dos 6, eu já estou com uma pessoa sentada no lugar. Então, sobrou 5. Para o próximo lugar, 4. Beleza. A diferença agora no cálculo é que na combinação, se você tiver o grupo, por exemplo, você, a pessoa A e a pessoa B, esse grupo é o mesmo de a pessoa A, você, a pessoa B, ou então a pessoa B, a pessoa A e você. Como não tem cargo, não muda nada vocês mudarem de lugar, a gente não vai ter que ficar contando esse grupo várias vezes. Tipo, cada vez que vocês mudarem de lugar, você não vai fazer nova contagem. Esse grupo é o mesmo desse grupo, que é o mesmo desse grupo. Só mudou de lugar. Se só mudou de lugar e não está mudando nada, a gente não vai contar essas vezes que se repetem um grupo. Então, para não contar isso, a gente conta quantos lugares tem? 3. Então, a gente vai dividir isso aqui pelo número de lugares, de forma decrescente. 3, 2, 1. E aqui a gente corta. 3 vezes 2 é 6. Corta com 6 aqui. 5 vezes 4, 20. Então, a gente tem 20 maneiras diferentes de colocar 3 pessoas num grupo a partir dessas 6. Vamos, outro exemplo aqui agora então. Mesmo esquema. Tenho 6 pessoas e agora eu vou definir os cargos. Dessas 6 pessoas, eu vou dizer que 3 são delegados e 3 são estagiários. E eu quero montar uma equipe. Agora eu vou colocar de 4 pessoas. 4 pessoas, sendo 2 delegados e 2 estagiários. Beleza. Agora, ó, meu grupo está subdividido. Eu tenho 6 pessoas, mas eu sei que 3 são delegados e 3 são estagiários. E eu quero uma equipe de 4 pessoas, sendo 2 delegados e 2 estagiários. Na hora que eu for colocar as pessoas para sentar nessas cadeiras aqui, eu não vou pegar, tipo, considerando as 6 pessoas no geral. Tipo, vem qualquer um aí para cá. Não, porque eu já sei que existem 3 delegados e 3 estagiários. Então eu só vou pegar os delegados para o lugar dos delegados, estagiários para o lugar de estagiários. Ou seja, se coloca no lugar de novo. Se você é delegado e tem a pessoa A, delegado, e a pessoa B, delegado, e o estagiário é a pessoa C, D e E, por exemplo. Beleza. Na hora de eu colocar o grupo de delegado no lugar de delegado, eu não vou nem olhar os estagiários, eu vou olhar só os 3. Se eu colocar você e a pessoa A no delegado, e nos estagiários eu colocar a pessoa C e a pessoa D, por exemplo. Se eu falar a ordem, se eu perguntar se a ordem importa ou não importa, você tem que mudar de lugar e ver se faz diferença para você. Nesse caso aqui, você já sabe que você é delegado. Se você mudar de lugar, você só vai mudar de lugar com a pessoa A. Você não vai chegar e vai mudar de lugar para estagiário. E nem o estagiário vai ficar puto, tipo, por que ele está no lugar de delegado? Vocês não são iguais. Você já é delegado, ele é estagiário. Ele já aceitou a condição de orelha seca dele. E você sabe que você é delegado. Então, no caso aqui, você mudaria de lugar. Deixa eu escrever de vermelho aqui. Você mudaria de lugar com a pessoa A.
A pessoa A mudou de lugar com você. E aqui, deixa eu continuar de vermelho mesmo. C e D, por exemplo. Você mudou de lugar com a pessoa A. Você continuou sendo delegado? Continuou, você já sabia que você era delegado. Eu já tinha dividido aqui em cima que 3 pessoas eram delegadas, 3 pessoas eram estagiários. Na hora de eu colocar sentado nos grupos, eu não vou nem pensar em pegar os estagiários para botar aqui. Porque eu não estou nem doido, né? E nem os delegados nos estagiários. Eu já sei a que grupo eles pertencem. Então, se você mudar de lugar aqui com a pessoa A, você continua sendo delegado e a pessoa A continua sendo delegado. Não vai mudar nada na sua vida. Se não vai mudar nada na sua vida, você tem combinação. E agora, como calcula desse jeito aqui? Vamos lá. Quando eu tenho aqui uma subdivisão de grupos, eu especifiquei quem era delegado e quem era estagiário. E no grupo eu especifiquei também. Na hora de você calcular a combinação, você tem que pensar de forma separada aqui. Só por enquanto. Então você vai ter uma combinação para delegado vezes uma combinação para estagiário. Então vamos lá. Quantas pessoas disponíveis sendo delegadas eu tenho para esse primeiro lugar? Eu tenho 3. Eu não estou mais contando geral, eu já sei que é um grupo específico. Se eu já usei um deles, por exemplo, coloquei a pessoa B lá dentro, sobrou 2. Beleza. Estagiários, mesma coisa. Quantos estagiários eu tenho para esse primeiro lugar? Tenho 3. Já usei um, por exemplo, D. Sobrou 2 como opção para o segundo lugar. Como é combinação, vai ter aquele mesmo esquema. Se você for delegado e a pessoa A também, tanto faz vocês mudarem de lugar. Esse grupo é o mesmo desse grupo, só mudou de lugar. Só mudou de lugar, você não vai contar essa repetição. Aí que é a mesma coisa. Quantos lugares tem aqui de delegados? 2. Então você vai dividir por 2 e por 1. Quantos lugares tem aqui de estagiário? Para você não contar a repetição. 2. Vai dividir por 2 e por 1. Sempre corta o que puder para evitar ficar fazendo conta grande. E aqui sobrou 3 vezes 3, 9. Então você tem 9 maneiras de formar um grupo desse jeito. Então a dica de você saber o que é arranjo, o que é combinação, é se colocar no lugar. Se colocou no lugar e mudou, virou orelha seca, se lascou na vida, perdeu alguma coisa, vai mudar alguma coisa na sua vida, é arranjo. Se não mudou nada, só mudou de lugar, trocou de lugar com seu amigo, vocês estão do mesmo nível, por exemplo, mudou nada, então, combinação. Na combinação, você vai ter que fazer divisão. O macete que eu dou para lembrar disso são 2, né? Esse que eu falei, de se colocar no lugar do grupo, e outro, para saber quando vai ser divisão. Divisão rima com o quê? Com arranjo ou combinação? Combinação. Então, combinação ou divisão. Sempre vai ter divisão na combinação, no arranjo nunca. Então essa é a dica aí para vocês, e até o próximo vídeo, a próxima dica, até mais e bons estudos. Falou!